Depois que meu marido morreu, meu filho contratou secretamente um advogado para mudar o testamento, mas ele não previu que isso aconteceria. Você já parou em uma sala cheia com sua própria família e se sentiu como um fantasma? Eu estava sentada à mesa do almoço de domingo, meu creme de abóbora caseiro intocado, enquanto meu filho sorria como um estranho, e sua esposa sussurrava sobre mim, como se eu fosse um fardo a ser carregado. Eles não sabiam que eu já tinha encontrado o verdadeiro testamento. Eles não sabiam que o Rubens tinha deixado mais do que apenas memórias. Ele deixou um plano. Naquele dia, percebi uma coisa. O silêncio nem sempre é rendição. Às vezes, é apenas o som de uma mulher afiando sua voz novamente. Então, se você acha que esta é apenas mais uma história sobre uma viúva idosa desaparecendo silenciosamente, pense novamente. Inscreva-se no canal Geralda Narra e fique comigo, porque em um mundo onde os idosos são frequentemente deixados de lado, alguns de nós estão finalmente aprendendo a revidar. Meu nome é Silvana Venturini e tenho 79 anos. Até recentemente, eu achava que era apenas uma esposa de luto vivendo em um chalé silencioso demais nos arredores de Serra do Pinhal, no sul do Brasil. Passei a maior parte da minha vida acreditando que amar significava doar até não ter mais nada, e então doar mais um pouco. Mas depois que meu marido faleceu, algo mudou. Não foi apenas o silêncio. Foi a sensação de que alguém estava tentando me apagar lentamente, silenciosamente, com papelada e sorrisos educados. Esta é a história de como deixei de ser esquecida para me tornar impossível de ignorar. De como um baú de cedro, um pendrive e uma garota de 17 anos abriram as cortinas para uma verdade que ninguém pensou que eu veria. Então, se você já se perguntou o que acontece quando uma mulher quieta deixa de ser educada, continue ouvindo, porque às vezes aqueles que eles descartam são os que escrevem o capítulo final. A casa estava quieta demais. Depois de 48 anos com o Rubens, o silêncio não parecia paz, parecia punição. Eu sempre imaginei que o luto viria desabando, como um furacão, como um trovão à meia-noite. Mas não. Foi mais como uma geada cobrindo a vidraça, constante e silenciosa, até que tudo o que você vê fica um pouco embaçado e você não tem mais certeza do que é real. A cama rangeu quando me sentei. Havia espaço demais do lado dele. Não me dei ao trabalho de afofar o travesseiro. Ele tinha se achatado no formato da cabeça dele, e talvez eu quisesse mantê-lo assim. Deslizei meus pés para dentro dos meus velhos chinelos, aqueles com o fundo de feltro quase gasto, e me arrastei em direção à cozinha. O assoalho rangia. Isso costumava irritá-lo. Agora, era apenas companhia. Liguei a chaleira e abri o armário. Um saquinho de chá restante. Canela. O Rubens sempre gostou de hortelã. Dizia que canela era um sabor muito barulhento pela manhã. Sorri para mim mesma, depois parei. Sorrir parecia uma traição. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. A primeira geada forte tinha começado a cair em algum momento da noite, quase parecendo neve. Uma fina camada branca cobria o parapeito da varanda e o telhado do velho galpão. Eu costumava odiar o frio intenso da serra. Agora, eu não tinha certeza do que sentia sobre qualquer coisa. Na mesa da cozinha estava a pilha de cartões de condolências, a maioria do pessoal da igreja ou vizinhos que não víamos há uma década. Alguns amigos de faculdade do Paulo, digitados, impessoais. E então havia as contas, carimbadas, robóticas, frias. Liguei o rádio. Música gospel tocava baixo o suficiente apenas para impedir que o silêncio me engolisse inteira. Ele me disse uma vez: "Não importa o que aconteça, deixei tudo escrito." Eu pensei que ele se referia às suas memórias. Pensei que ele estava sendo poético. Levei meu chá para a lareira e acendi um fósforo.
As lenhas pegaram rápido. O Rubens sempre as empilhava muito apertadas, mas eu as tinha soltado do jeito que eu gostava. A chama dançava como se estivesse fazendo uma valsa lenta. Deixei meus olhos vagarem para a lareira onde a foto dele ainda estava. Rubens em seu colete de pesca segurando aquela truta ridícula. Eu não conseguia me mover para tirá-la dali. Por volta das 9, me vesti e fui para o posto de saúde. A Beth me cumprimentou do jeito que sempre fazia, com um pouco de batom demais e uma voz que parecia estar perpetuamente no viva-voz. Senhor, você parece cansada, Sil, disse ela me entregando uma prancheta. Mas ainda melhor que metade da cidade. Dei a ela um aceno de cabeça. O tipo que você reserva para pessoas que têm boas intenções, mas não sabem bem o que mais dizer. A parte mais difícil é a papelada, continuou ela. Sempre é, especialmente hoje em dia. Os filhos giram a roda antes mesmo da terra assentar. Aquilo me fez parar. Não disse nada, apenas a observei arquivar fichas e cantarolar para si mesma. Ela tinha o hábito de fazer grandes verdades soarem como fofoca. Aquela frase. Ela ficou na minha cabeça. De volta para casa, fiz uma sopa de um pacote congelado e li algumas das cartas antigas do Rubens. Ele guardava tudo: recibos de supermercado, boletins do ensino médio, até um bilhete que deixei na geladeira em 1993 que dizia apenas: "O leite estragou, você também." Ri alto com aquilo. Não me lembrava de ter escrito. O telefone tocou por volta das 15 sazal. O tipo de toque que te assusta mesmo que você tenha convivido com ele por décadas. Atendi já sabendo que não era o Paulo. Ele só mandava mensagens agora. Silvana. É o Haroldo. Dr. Haroldo Chaves. Sua voz estava mais velha do que eu me lembrava. Frágil, como se tivesse passado por um ralador de queijo. Ah, olá, Dr. Haroldo. Espero que esteja bem. Vou direto ao ponto. Algo estranho passou pela minha mesa hoje. Eu me sentei mais ereta. Houve um pedido para transferir a escritura do chalé. Veio através de outro escritório em Curitiba há alguns dias. Olhei para a parede. A lareira estalou. Curitiba? Perguntei. Sim. O nome no pedido listava o Paulo como primário, e Constância presumo que seja sua nora. Sim. Ele pausou, escolhendo as próximas palavras como se fossem vidro. Fiquei surpreso porque, bem, o testamento de 2019, o último assinado pelo Rubens, ainda está ativo em nosso sistema. E até onde sei, você é a única beneficiária do chalé e das economias. Eu não sabia o que dizer. Agradeci a ele. Acho que talvez eu tenha apenas desligado. O chá tinha esfriado. Servi outra xícara, desta vez sem saquinho, apenas água quente. Eu não sentia o gosto de nada mesmo. Caminhei até o escritório, passando pela parede de fotos com todas aquelas molduras. A formatura do Paulo, nosso 30º aniversário, aquela foto borrada da Camila no balanço. Parei na escrivaninha do Rubens, aquela de carvalho com a gaveta que emperrava. Puxei-a para abrir. O mesmo caos de sempre. Elásticos, recibos, canetas secas. Mas debaixo do caos havia um pequeno caderno preto preso com um elástico. A letra dele na capa dizia: Caixas de depósito. Veja também Livro Caixa 3. Não toquei nele. Ainda não. Deixei o caderno onde estava. Fechei a gaveta silenciosamente. Minhas mãos não tremiam, mas minha garganta parecia seca como papel. O Rubens não era o tipo de homem de deixar nada pela metade. Ele etiquetava sua caixa de ferramentas. Ele mantinha cada chave em seu próprio chaveiro com uma data anexada. Se ele tinha escrito algo sobre caixas de depósito, sobre dinheiro, tinha que haver uma razão. E se o Paulo sabia, então ele estava agindo rápido, rápido demais. O sol tinha começado sua descida lenta atrás das colinas, pintando a sala de estar em tons de laranja e malva. Sentei-me na poltrona dele em vez da minha. Ainda cheirava a cedro e ao óleo de hortelã-pimenta que ele usava nos joelhos. Passei as mãos pelo braço da poltrona
procurando algo familiar. Nunca falávamos sobre a morte como alguns casais fazem. Não era medo, era evitação. Ele disse uma vez: se você começar a falar sobre o fim, ele pode te ouvir. Eu costumava achar isso bobagem. Agora eu entendia. O fogo tinha baixado, então adicionei outra lenha. O estalo preencheu o espaço como um batimento cardíaco. Lá fora, eu podia ver algumas marcas de pneus na estrada coberta de geada. Provavelmente o Silva ou o carteiro. Eu não verificava a caixa de correio há 2 dias. Forcei-me a levantar. O ar frio mordeu através do meu cardigã quando pisei na varanda. Folhas mortas farfalhavam contra os degraus. O céu tinha ficado daquele roxo pálido que só dura 10 minutos. Na caixa de correio havia 3 envelopes. Um era um panfleto da farmácia. Um parecia um catálogo de fim de ano. O último era da Constância. O envelope era fino, cor creme, com uma caligrafia que tentava demais parecer natural. Rasguei-o ali mesmo no caminho de cascalho. Era um cartão de agradecimento. Sem bilhete, sem calor, apenas uma mensagem impressa e a assinatura dela embaixo. Obrigada pelos arranjos. Entraremos em contato. Constância. Não sentimos falta dele. Nem mesmo espero que você esteja bem. Apenas negócios. Frio e distante, como se ela estivesse escrevendo para um locador. Olhei para a casa. 48 anos. Cada rachadura na parede, cada dente no chão. Ele fez aquilo, e ela queria apagar como uma marca de giz. Naquela noite, não jantei. Não estava com fome. Em vez disso, preparei outra xícara de chá de canela e sentei à mesa da cozinha com meu velho bloco de notas de supermercado, aquele com um ímã nas costas e pêssegos desbotados no topo. Comecei a escrever uma lista, não de comida, mas de perguntas. 1. O Rubens contou ao Paulo sobre os cofres de segurança? 2. Por que Curitiba? Quem é o advogado lá? 3. O testamento de 2019 me mencionava pelo nome? 4. Quando foi a última vez que vi o Paulo sozinho? Essa última doeu. Eu não conseguia lembrar. Não realmente. Depois que a Constância entrou em cena, as visitas pareciam mais compromissos. Cronometradas, educadas, superficiais. Ela nunca gostou de como o chalé era rústico. Sempre dizia: você devia colocar uma bancada de granito. Aumentaria o valor de revenda. Como se fosse ela quem tivesse construído o lugar. Virei o bloco e comecei a listar coisas que o Rubens tinha escondido. Uma nota de 50 dólares na lata de biscoitos. As placas de identificação do exército do pai dele sob a caixa de ferramentas. A garrafa de conhaque no cesto de roupa suja que ele nunca admitiu ter. Ele era um homem de segredos, mas eles nunca eram cruéis. Eram segredos silenciosos, do tipo que você guarda para se sentir um pouco mais no controle. Agora, parecia que alguém estava transformando esses segredos em vantagem. Acendi uma vela na lareira. Ele sempre dizia que eu as queimava rápido demais. Você deve saborear o cheiro, não apressá-lo como um fósforo, ele resmungava. Mas esta noite, eu precisava daquele cheiro de sândalo e fumaça. Era a coisa mais próxima da voz dele. Peguei a manta de crochê e sentei de volta na cadeira dele. Minhas articulações reclamaram, mas não me importei. Peguei um envelope velho da mesa. Tinha a letra do Rubens no verso, apenas uma palavra: Camila. Nossa neta, 17 anos agora, embora na foto parecesse ter 5, doce como torta. Eu não a via desde o funeral. Virei o envelope. Dentro, apenas uma fotografia. Camila e Rubens sentados no pier, pés na água, ambos olhando para o horizonte. Devia ter sido tirada no verão passado. Provavelmente obra do Paulo. Um momento raro de quietude capturado por acidente. Passei o polegar sobre a foto. O que ela lembraria dele? Ela lembraria como ele costumava inventar histórias de ninar sobre um urso que tinha uma padaria? Ou como ele a deixava mexer a massa de panqueca mesmo quando fazia uma bagunça? Eu não podia deixar ela perder essas memórias.
Coloquei a foto na mesa de cabeceira ao lado do meu chá e peguei o caderno preto novamente. Não o abri, mas o coloquei ao lado da minha lista. E naquele momento, percebi algo. Eu pensei que o tinha enterrado, mas parecia que outra pessoa estava tentando me enterrar. Você sempre faz comida demais, mãe, a Constância disse, nem mesmo olhando para mim. Ela empurrou a travessa de creme de abóbora para o lado com suas mãos perfeitamente manicuradas, como se fosse um catálogo que ela nunca pediu. Minha receita, a mesma que o Rubens amou por anos, ficou intocada ao lado de uma tigela brilhante de purê industrializado, do tipo comprado congelado, reaquecido em uma forma de alumínio. O Paulo estava na cabeceira da mesa, cortando a carne como se estivesse desmontando uma máquina de fax. Eficiente, silencioso. Suas mãos se moviam rapidamente, mas seus olhos nunca se levantavam da tarefa. O Rubens costumava cortar a carne. Ele brincava sobre o osso da sorte, sobre como todo ano ele acabava na mão da Constância porque ela precisava de sorte extra. Nós costumávamos rir. Agora ninguém ria. Apenas o raspar de talheres contra pratos de cerâmica e um murmurado "passa o pão". Eu estava sentada na ponta da mesa, ao lado do filho do vizinho que tinha passado com um pote de geleia e agora estava com o nariz enfiado no celular. A mãe dele conversava com a Constância sobre valores imobiliários na área. Os preços subiram 14% este ano, disse ela orgulhosamente, como se estivesse falando sobre sua pressão arterial. Forcei um sorriso e tomei um gole de suco morno. Meu prato estava quase vazio. Eu não tinha apetite. O Paulo ergueu o copo até a metade. A minha família, ele murmurou. A Constância ecoou, quase inaudível. Os vizinhos disseram com mais entusiasmo. Levantei meu copo também, mas minha voz não saiu. À minha frente, a Camila estava observando. Não apenas olhando, observando. Seus olhos passavam de rosto em rosto, estudando os silêncios. Seus cachos estavam presos sob um gorro de lã, o celular virado para baixo ao lado do prato. Ela também não tinha tocado muito na comida. Depois do jantar, os homens desapareceram para a sala para assistir ao jogo ou fingir que assistiam. A Constância recolheu os pratos com precisão cirúrgica. Tentei ajudar, mas fui informada gentilmente. Não, não, nós cuidamos disso. Você apenas descanse. Aquilo soou educado, mas a maneira como ela tirou o prato da minha mão deixou claro. Eu estava no caminho. Caminhei para o corredor, parei perto do cabideiro, depois vaguei em direção à porta do jardim. Meus olhos precisavam de algo verde, algo não iluminado por LEDs. A Camila me alcançou. Ei, vó! Quer um pouco de ar? Assenti. A presença dela era o único calor que eu sentia desde que cheguei. Saímos. A luz da varanda piscou. O vento trazia o cheiro de araucárias e fumaça de chaminé. Ela me entregou um cachecol de tricô do bolso do casaco. É seu, lembra? Você deixou ano passado. Enrolei-o no pescoço. Ainda cheira a cedro, eu disse. Ela sorriu. Seu chalé sempre cheira assim. Eu adoro. Sentamos no banco perto do jardim. A maioria das flores tinha desistido semanas atrás por causa do frio, mas algumas plantas teimosas se agarravam à vida perto da cerca. Observei-a pegar o celular, não para rolar a tela, mas para abrir o gravador. Você está gravando? Perguntei. Apenas áudio, ela sussurrou. Escute. Vozes saíam da janela aberta da cozinha. Ela traz aquela coisa estranha de abóbora todo ano, disse a Constância, a voz afiada, mas brincalhona. Acho que é o jeito dela dizer que ainda importa, o Paulo resmungou. Deixe ela com isso, só não deixe ela enrolar com as coisas da casa. E se ela recusar? Houve uma pausa. Então nós pressionamos antes que os impostos da propriedade reajustem. Fechei meus olhos. Aquele era meu filho. O mesmo menino com quem fiquei acordada durante as infecções de ouvido. Aquele que corria para a janela do carro quando eu chegava do trabalho. Agora ele estava medindo meu luto em faixas de impostos. A Camila tocou minha mão. Desculpa, disse ela.
Eu nem estava tentando pegar isso. Eu só tive um pressentimento. Eu sei, disse calmamente. Eu também. Lá dentro, alguém aumentou o volume da TV. Narradores de futebol enchiam a casa com alegria artificial. Ficamos em silêncio um momento a mais antes que ela se levantasse e oferecesse o braço. Vem, deixa eu te mostrar uma coisa lá em cima. O pai nunca mais vai no sótão. Caminhamos silenciosamente pelo corredor. Ninguém notou, ninguém se importou. Lá em cima, o sótão estava mais empoeirado do que eu lembrava, mas ainda guardava algumas peças dos móveis antigos do Rubens. Uma mesa de canto, uma estante cheia de capas duras desbotadas, e no canto, uma pequena vitrola. A Camila ajoelhou-se ao lado dela. Achei isso no verão passado. O pai nem sabia que ainda funcionava. Ela puxou um disco em uma capa rachada. Ele disse: Essa era a música de vocês. Ela colocou na vitrola. A agulha caiu e então, daqueles velhos alto-falantes empoeirados, veio uma melodia que eu não ouvia há 30 anos. As primeiras notas daquela música me atingiram como uma memória para a qual eu não estava pronta. O Rubens costumava cantarolá-la quando cozinhava, especialmente nos domingos depois da missa. Ele pegava minha mão no meio de uma mexida na panela, me girava no meio da cozinha, avental e tudo. Sentei-me devagar na velha poltrona perto da janela. A música continuou tocando. A Camila não disse uma palavra, apenas sentou de pernas cruzadas no tapete, olhando para mim como se eu fosse feita de algo que valesse a pena estudar. O pai nunca me contou nada, disse ela finalmente, sobre como o vovô ficou doente ou por que essa coisa do testamento está estranha. Não respondi de imediato. A música desapareceu no arranhão suave do vinil. Então eu disse: Seu avô me disse uma vez. Não importa o que aconteça, deixei tudo escrito. Na época, pensei que ele estava falando sobre suas histórias de guerra, suas memórias. A Camila levantou uma sobrancelha. Mas você não tem certeza agora? Balancei a cabeça. Não mais. Lá embaixo, eu podia ouvir o zumbido da conversa novamente. Risadas, pratos tilintando, alguém gritando com a TV. Parecia um mundo diferente. Acho que eles não me veem mais, sussurrei. A Camila assentiu. Eu vejo você. Ela enfiou a mão na mochila e tirou um pequeno bloco de notas. Espiral, páginas enroladas de tanto serem empurradas. Tenho anotado coisas também, disse ela. Desde que o vovô faleceu. Coisas que ouço, coisas que noto. Ela me entregou. Só por precaução. Folheei algumas páginas, linhas rabiscadas, telefonemas que ela ouviu, trechos de conversas entre seus pais tarde da noite. Uma entrada dizia: 2 de novembro, pai, atendeu uma ligação de um homem chamado Jefferson. Disse algo sobre pressionar a mãe antes do fim do quarto trimestre. Olhei para ela. Você entende o que isso pode significar? Ela assentiu. Eu entendo. É por isso que estou mantendo isso seguro. Ficamos naquele sótão por mais 1 hora. Ela me mostrou livros antigos que o Rubens tinha sublinhado, mapas que ele tinha anotado. A caligrafia dele ainda era tão exata, mesmo quando seus dedos começaram a tremer. Quando descemos, a mesa de jantar estava limpa. Minha travessa ainda estava intocada. Apenas um amassado no papel alumínio, onde alguém a tinha movido para o lado. O Paulo estava na sala, cerveja na mão, gritando para a tela. A Constância estava na ilha da cozinha enxaguando taças de vinho com uma cara que dizia que desejava que todos fossem embora logo. A Camila me beijou na bochecha e escapou para cima. Caminhei devagar até a janela de frente para o quintal. O jardim estava quase todo morto agora, folhas marrons e rígidas, agarradas a arbustos que não floresceriam novamente até a primavera, se é que floresceriam. A voz do Paulo flutuou da sala. A mãe ainda está aqui. Só por mais um pouco. A Constância respondeu. Vamos levá-la de volta de manhã. Virei-me para sair, mas então o ouvi acrescentar baixo e casual.
Precisamos realmente fechar aquela papelada antes das festas, antes que ela fique muito, sei lá, muito o quê? Muito esquecida, muito consciente, muito inconveniente. Fiquei perto da lareira e observei as chamas refletirem na proteção de vidro. Esta casa era quente, mas o tipo de calor que não perguntava se você estava com frio. Senti algo estalar por dentro. Não raiva, ainda não. Apenas o primeiro deslocamento de terra velha começando a deslizar. A Camila voltou lá para baixo bem quando eu estava pegando meu casaco. Ela deslizou um pedaço de papel dobrado na minha mão. Leia mais tarde, ela sussurrou. Quando estiver sozinha. Dei a ela um pequeno aceno. O tipo de aceno que mulheres dão umas às outras quando não têm permissão para dizer tudo em voz alta. Dirigimos de volta em silêncio na manhã seguinte. O Paulo manteve o rádio em notícias. A Constância rolava o celular. Ninguém perguntou como dormi. Ninguém perguntou se eu estava bem. Quando entramos na entrada do meu chalé, agradeci a eles. Automático, ensaiado. A Constância nem tirou o cinto de segurança. O Paulo me entregou minha mala de mão. Ligaremos na próxima semana sobre o cartório. É mais fácil se resolvermos isso logo. Não disse nada. O ar cheirava diferente aqui. Mais limpo, mais quieto, real. Lá dentro, o fogo já tinha se apagado há muito tempo. Acendi um fósforo e comecei um novamente. Depois sentei perto da lareira com um cobertor sobre os joelhos. Só então desdobrei o bilhete da Camila. Não era longo, apenas uma frase. Acredito que você é a única que realmente sabe o que o vovô quis dizer. Ela estava certa. E agora eu tinha que decidir se abria aquela gaveta novamente. Aquela com o livro-caixa. Aquela com o mapa das caixas de depósito espalhadas por 3 cidades. Cada entrada na letra nítida do Rubens. Observei minha respiração embaçar a janela. A casa do meu filho era quente, mas eu nunca tinha sentido tanto frio. Há um tipo de silêncio que só segue a traição. O tipo que faz as tábuas velhas do chão rangerem mais alto. Era quase anoitecer quando acendi a última lâmpada no chalé. A luz pálida se espalhou pelas janelas, refletindo na poeira que vivia nos vidros há mais tempo do que qualquer um de nós. Lá fora, o vento aumentou e as árvores nuas chacoalharam como um aviso. Fiquei no meio da sala por um longo momento, segurando uma xícara de chá que eu já tinha esquecido que servi. Meus olhos pousaram no baú de cedro ao pé da cama. Ele estava lá desde o dia em que nos mudamos para esta casa. Eu mesma o tinha feito as malas quando nos casamos, cheio de coisas que eu achava importantes. Guardanapos de casamento, luvas de renda da minha mãe, um lenço amarelado com minhas iniciais costuradas em linha, agora desbotada demais para distinguir. Eu não o abria há décadas, mas a voz do Rubens voltou para mim novamente, clara desta vez. Se você precisar de prova, verifique o baú de cedro. Coloquei o chá no chão, deixei meus joelhos estalarem enquanto me ajoelhava. O trinco de latão emperrou por um momento, como se não quisesse lembrar, mas então cedeu. O cheiro me atingiu primeiro. Cedro e tomilho. O interior estava em camadas de tecido que envelheceram até a suavidade. Alguns cartões de festas antigos no topo, depois álbuns de fotos. Meus dedos traçaram fotos nossas nos primeiros anos. Rubens em seu uniforme dos Correios. Eu com um chapéu de sol grande demais para minha cabeça. Então encontrei o envelope, não selado, mas grosso, pesado com algo que exigia atenção. Dentro, encontrei documentos, páginas manuscritas presas com um pequeno clipe, um pendrive colado no verso de uma folha. Meus dedos tremeram um pouco enquanto eu puxava o papel por baixo. Um testamento registrado em cartório, datado de junho de 2019. O nome me encarava. Eu, Rubens L. Venturini, estando em sã consciência, declaro este ser meu último testamento. No caso de minha morte, passo a casa e os bens para minha neta, Camila Venturini. Minha respiração parou. Não, Paulo. Não, Constância. Camila. Sentei-me contra a estrutura da cama, o peso daquilo pressionando minha espinha. O Rubens sabia.
Ele tinha planejado. Meu coração começou a bater mais rápido, não de medo, mas de algo mais agudo. Uma estranha clareza me lavou como água fria jogada na mente. Ele não confiava neles, e agora eu também não. No meio da pilha de papéis havia um envelope menor marcado apenas com meu nome, minha letra. O Rubens deve ter me feito escrever isso uma vez, talvez muito tempo atrás, para me lembrar que era meu para abrir. Dentro havia um pequeno pedaço de papel com um código, provavelmente para o pendrive. E sob tudo isso, dobrado tantas vezes que quase se desfez, estava uma impressão de uma carta digitalizada. Era um rascunho da carta que ele queria enviar para um amigo advogado, alguém que eu vagamente lembrava dos nossos primeiros anos, um nome não pronunciado há décadas. Eu não pensava naquele homem desde que o Rubens parou de fazer entregas no bairro dele. Não havia raiva dentro de mim. Ainda não, apenas um desenrolar silencioso da verdade. E ao lado disso, outra coisa criou raízes: determinação. Estendi a mão através do baú e puxei um pequeno pano. Era um pano de prato velho, xadrez, gasto nos cantos. Embrulhei o pendrive e o testamento dentro dele, com cuidado para não amassar nada. Minhas mãos se moviam com uma firmeza que me surpreendeu. Então caminhei até o velho telefone no corredor. Peguei-o e disquei um número que eu não usava há 20 anos. Tocou 2 vezes antes que alguém atendesse. A voz de um homem aprofundada pela idade, mas ainda carregando a mesma nitidez. Alô? Hesitei, depois falei o nome que não dizia há décadas. Arthur, é a Silvana. Houve uma pausa. Bem, disse ele devagar. Pensei que você tivesse morrido. Não morri, respondi simplesmente. Mas preciso da sua ajuda. Acho que o Rubens me deixou algo para lutar. E acho que meu filho está tentando tirar isso de mim. Ele não respondeu de imediato. Eu podia ouvir o zumbido de um aquecedor velho ao fundo, um cachorro latindo fracamente à distância. Você ainda está em Serra do Pinhal? Sim. Estarei aí amanhã à tarde. Clique. Fiquei lá um momento a mais, segurando o fone como se ele pudesse me prender a algo sólido. Quando finalmente desliguei, o chalé ficou quieto novamente. Mas era um tipo diferente de silêncio agora. Não traição, não luto, preparação. Na manhã seguinte, a geada agarrava-se às janelas como uma segunda pele. Acendi a lareira antes do nascer do sol, precisando de mais do que calor. Eu precisava de algo vivo nesta casa novamente. Eu tinha colocado o pendrive embrulhado e o testamento em uma caixa de sapatos dentro do meu armário, sob alguns cachecóis velhos e um par de botas que não serviam mais. Não dormi muito. Apenas fiquei sentada na cadeira de balanço perto da lareira, remendando um rasgo no meu cardigã e ouvindo a velha estação gospel zumbir baixo ao fundo. Repassei a voz do Rubens repetidamente em minha mente. O homem tinha sido cuidadoso, deliberado, um planejador sempre. Isso não foi um capricho. Isso era estratégia. No meio da manhã, tirei a poeira de um velho toca-fitas e inseri o pendrive com o adaptador que a Camila tinha me ensinado a usar meses atrás. O Rubens tinha gravado uma nota de voz, sem frescuras, sem saudações. Se eles tentarem reescrever isso, confie no seu instinto. Dê isso a alguém em quem confie. Eu não pude impedi-los por você, mas garanti que eles não sairão impunes se você não deixar. Ele não parecia assustado. Ele parecia certo. Sentei-me para trás, olhos úmidos, mas não chorando. Meu Rubens, que nunca tinha levantado a voz para mim, nunca esquecido um único aniversário, nem mesmo em nossos anos mais difíceis, tinha me deixado um mapa. Só agora eu entendia o que ele queria dizer com escrever tudo. Abri o resto do envelope e encontrei um segundo bilhete. 3 endereços rabiscados em sua letra. Um era uma caixa postal em Curitiba. Outro parecia um antigo depósito. O último era um escritório de advocacia, o do Arthur, percebi. Ainda havia tanto que eu não sabia. Por que o Rubens não tinha me contado mais enquanto estava vivo? Ou ele contou, e eu simplesmente não estava ouvindo. Mais tarde naquele dia, a Camila passou por lá.
Ela disse que era para devolver meus potes, mas eu sabia que não era. Seus olhos procuravam meu rosto do jeito que só os do Rubens costumavam fazer. Aquela garota não perdia muito. Sentamos na pequena mesa da cozinha enquanto ela beliscava um biscoito de canela e eu servia chá de hortelã. O fogo estalava atrás de nós e fora do chalé. O céu estava baixo e cinza. Ouvi eles conversando de novo, disse ela. Mãe e pai. Algo sobre fazer você se apressar. Acho que eles estão com medo. Assenti, mas não disse nada. Não acho que seja sobre impostos, acrescentou ela. Acho que eles querem a casa rápido. Deslizei o embrulho de pano de prato pela mesa. Ela ergueu as sobrancelhas. Não abra aqui, eu disse. Apenas guarde. Se algo acontecer, você saberá o que fazer. Ela não fez perguntas, apenas enfiou no bolso do casaco enorme e me deu aquele tipo de olhar que passa entre pessoas que já decidiram de que lado estão. Posso criar uma pasta online, disse ela calmamente. Fazer backup do que quer que esteja naquele pendrive. Garantir que esteja seguro. Assenti novamente. Quando ela saiu, fiquei na varanda vendo-a caminhar de volta pelo caminho de cascalho. As folhas tinham caído quase todas, e a silhueta dela contra a terra cor de ferrugem parecia ter sido desenhada a carvão. Naquela noite, enquanto dobrava roupas no quarto, meus dedos roçaram em algo duro enfiado entre as meias do Rubens. Uma chave. Segurei-a contra a luz. Pequena, latão velho, sem etiqueta. Eu tinha um palpite de onde ela pertencia. Abri o armário, puxei a lata onde o Rubens costumava guardar seus velhos álbuns de selos, e, embaixo dela, encontrei a pequena caixa trancada que não usávamos desde o início dos anos 2000. A chave deslizou como se nunca tivesse saído. Dentro havia cartas, dezenas, algumas não abertas, algumas endereçadas a mim, algumas nunca enviadas. Cartas entre Rubens e Arthur, discussões legais, notas sobre Paulo e Constância. A maioria delas datada dos últimos 5 anos. Meu coração doeu lendo-as. Não pelo que diziam, mas porque eu nunca tinha conhecido a extensão da preocupação silenciosa do Rubens. Ele tinha me protegido de tanto, e agora ele se foi. Mas o mapa que ele deixou para trás, seu testamento, o pendrive, os nomes e notas, tudo isso tinha mudado algo dentro de mim. Eu não era mais a mulher que chorava silenciosamente em sua cadeira de balanço enquanto o mundo se fechava ao seu redor. Eu tinha trabalho a fazer. Passei a hora seguinte organizando tudo em pastas, documentos legais em uma, cartas pessoais em outra. Etiquetei-as cuidadosamente em letras de forma, do jeito que o Rubens costumava fazer. Havia dignidade na ordem. O sol mergulhou sob a linha das árvores, lançando longas sombras pelo chão. O rádio tocava um hino que eu não ouvia há anos. Desliguei-o. Então fiquei parada por um momento, ouvindo nada além do vento pressionando contra as paredes do chalé. Não era pacífico. Ainda não. Mas era meu. Peguei o pendrive e o testamento. Embrulhei-os em um pano de prato velho e liguei para alguém com quem eu não falava há 20 anos. Eu não via a Diana há mais de 2 décadas. Mas quando ela desceu daquele ônibus com sua pasta de couro, eu sabia que o Rubens tinha planejado isso. Ela não tinha mudado muito. Seu cabelo tinha ficado mais ralo e seu casaco parecia mais pesado. Mas seu passo, reto, sem rodeios, era o mesmo. Ela não parou ou examinou a estação como alguém procurando direções. Ela caminhou direto em minha direção, como se tivéssemos tomado café na semana passada. Quando ela me abraçou, segurei por mais tempo do que pretendia. Não conversamos muito durante o trajeto. Eu tinha deixado o chalé quente, deixado o chá de canela em infusão no balcão como sempre fizera quando o Rubens tinha visitas. A Diana não perguntou sobre a cidade. Ela apenas olhou pela janela, disse uma vez. É menor do que eu me lembrava. E foi isso. A lanchonete cheirava a xarope de hortelã forte demais.
Luzes de Natal piscavam desigualmente nas janelas, e alguém tinha colocado um Papai Noel de plástico perto da vitrine de tortas. Deslizamos para uma cabine no canto mais distante, a mesma em que costumávamos sentar quando nossos filhos ainda usavam aparelho, e pensávamos que as reuniões de pais e mestres eram as maiores batalhas que enfrentaríamos. Dona Eunice veio gingando com um sorriso tão largo que pensei que o rosto dela poderia rachar. Ora, ora, disse ela, olhos dardejando entre nós. Se não é a metade silenciosa de Serra do Pinhal e sua irmã de armas há muito perdida. Tentei sorrir. A Diana não. 2 cafés. Sei que é melhor não perguntar qual tipo. Eunice saiu apressada, as fitas do avental balançando atrás dela. A Diana encostou a pasta na parede e abriu o casaco devagar, os olhos fixos nos meus. Mostre-me o que você achou. Deslizei o envelope pela mesa, devagar e firme. O pendrive, o testamento, o carimbo do cartório. Ela o abriu com mãos enluvadas, colocou tudo para fora, como um cirurgião se preparando para um procedimento delicado. Enquanto lia, sua testa franziu. Isso é blindado, murmurou ela. 2019, registrado em cartório. Assinado. Nomeando Camila como herdeira. Isso por si só substitui qualquer outra coisa, a menos que eles tenham algo mais recente e legal, o que duvido. Ela olhou para mim então, e vi algo afiado em seus olhos. O Rubens era mais esperto do que dávamos crédito. Tomei meu café, estava amargo e quente demais, mas não recuei. Ele sempre confiou em você. Eu disse calmamente. Disse que você tinha uma espinha dorsal de aço, exatamente como eu costumava ter. Ela deu uma risada curta. Bem, nós duas fomos dobradas por um tempo, mas parece que é hora de desentortar. Dona Eunice trouxe 2 fatias de torta de cereja sem perguntar. Só sei que vocês precisam disso, disse ela, colocando-as na mesa com uma piscadela. Então ela se inclinou um pouco mais perto. O pessoal tem sussurrado sobre o Paulo. Dizem que ele tem feito perguntas sobre o cartório de imóveis, olhando prazos de transferência. Não é da minha conta, claro, mas Serra do Pinhal é uma cidade de sussurros. Quando ela se afastou, a Diana bateu o garfo contra o prato e disse: Eles estão se movendo rápido. Rápido demais. Isso é bom. Pessoas apressadas cometem erros. Assenti. Então, o que fazemos? Ela dobrou o testamento novamente, deslizou-o de volta para o envelope. Fazemos cópias. Nos preparamos. Encontramos o Hélio e fazemos ele recertificar isso, se necessário. E então, ela pausou. Nós esperamos. A palavra não caiu bem para mim. Eu já estava esperando há tempo demais. Primeiro o luto assentar, depois o Paulo dizer a verdade. Agora por alguma tempestade silenciosa estourar. Mas a Diana parecia calma, controlada. Sua pasta permaneceu fechada, mas eu sabia que continha poder. Conversamos sobre cenários. E se o Paulo contestasse? E se a Constância falsificasse? E se pressionassem a Camila? A Diana tinha respostas. Ela tinha visto coisas em sua linha de trabalho. Testamentos perdidos acidentalmente. Herdeiros manipulados. Assinaturas treinadas. Ela tinha contramedidas para todos eles. Você precisará entrar no jogo apenas um pouco mais, disse ela, terminando o último pedaço de sua torta. Até que eles mostrem as cartas. Levei a Diana de volta para o chalé, bem quando o sol começou a se pôr atrás das árvores nuas, lançando longas sombras cinzentas sobre a estrada sinuosa. A geada no para-brisa já estava rastejando pelos cantos. Dentro de casa, acendi a lareira e servi 2 canecas de chá. A mesma mistura de canela que o Rubens costumava me provocar por deixar forte demais. A Diana caminhou lentamente pela sala de estar, passando a mão pela lareira. Ele manteve tudo exatamente como eu me lembro, disse ela. Até aquele relógio torto. Ele nunca gostou de mudar as coisas, respondi.
Dizia que o tempo não deveria ser consertado se as pessoas não fossem. Ela riu disso, mas havia uma melancolia em seu rosto. Então ela se virou, encostou-se na parede e olhou para mim seriamente. Sil, tem certeza de que está pronta para isso? Não vai ser uma luta limpa. Famílias raramente são. Eu pensei que estava pronta quando o enterrei. Eu disse, olhos fixos no fogo. Mas acontece que chorar pelo Rubens foi mais fácil do que assistir o Paulo se tornar um estranho. Ela não respondeu de imediato. Depois disse calmamente: eles vão testar você, duvidar de você, distorcer suas palavras. Você não pode se dar ao luxo de se emocionar. Olhei para ela. Disseram-me para ficar calma a maior parte da minha vida. Não estou mais calma. Naquela noite, enquanto a Diana dormia no quarto de hóspedes, uma colcha velha puxada até o queixo, o zumbido suave do aquecedor por perto, sentei-me à mesa da cozinha com o livro-caixa do Rubens. Tracei a caligrafia nas margens, os traços firmes de um homem que acreditava na ordem. Havia endereços que eu não tinha notado antes, nomes que mal me lembrava. E ao lado de uma entrada datada de fevereiro de 2019. Rascunho final registrado. Cópia de segurança entregue a DH. DH. Diana Hughes. Deixei o peso daquilo se acomodar sobre mim. Ele tinha confiado nela antes de confiar em nosso filho. Ele tinha enviado a cópia para ela antes mesmo que seu próprio advogado visse. De alguma forma, ele tinha antecipado a quebra. Talvez não o método, mas a intenção. E essa confiança estava voltando para mim na forma de pastas, torta e longas conversas regadas a café que tinha gosto de esperança queimada. Na manhã seguinte, dirigimos para a cidade novamente. O escritório do Dr. Hélio ficava a 2 quarteirões dos Correios, acima da lavanderia a seco, com vista para a rua principal coberta de gelo e a torre da igreja. Ele estava mais magro do que eu lembrava, mais pálido também, com óculos grossos e dedos que tremiam quando abriu a porta. Senhora Venturini, disse ele olhando para a Diana. E Hughes, disse ela, oferecendo a mão. Eu costumava trabalhar para uma firma em Curitiba. Ah, disse ele, mas não insistiu. Sentamos e entreguei o envelope a ele. Ele leu em silêncio, ajustou os óculos 2 vezes, bateu no papel com um movimento prático. Isso é sólido, disse ele finalmente. Substitui qualquer coisa não assinada ou posterior. Se alguém está tentando anular isso, está pisando em gelo fino. O senhor estaria disposto a testemunhar isso? Diana perguntou. E ele pausou, olhou entre nós. Eu estaria, mas preferiria evitar o tribunal. Melhor se os encurralarmos legalmente antes que saibam que foram encurralados. Ele se inclinou. Quem mais tem essa cópia? Apenas nós, eu disse. Ótimo, disse ele. Mantenha assim por enquanto. Saímos de volta para o frio com uma declaração assinada na bolsa da Diana e um silêncio compartilhado pairando entre nós. Não tenso, apenas pesado, como se ambas estivéssemos carregando algo que ainda não tinha decidido se era um fardo ou um escudo. A Diana apertou meu braço quando entramos no carro. O próximo movimento é deles, disse ela. Só precisamos ser pacientes. Fui paciente minha vida toda, respondi limpando o gelo do para-brisa. Mas agora sou outra coisa. Naquela noite, sentei sozinha no meu quarto enquanto a Diana atendia uma ligação da filha na outra sala. Liguei a velha vitrola que a Camila tinha ajudado a configurar durante uma de suas visitas. Ela gemeu por um segundo, depois girou em uma melodia gospel suave que o Rubens amava. Peguei o pano de prato novamente, desembrulhei o pendrive e o coloquei em uma pequena caixa com o testamento. Então escrevi um bilhete. Se algo acontecer comigo, dê isso a Camila. Ela merece saber quem o Rubens realmente era. Deslizei a caixa para debaixo da cama, ao lado do baú de cedro. Então apaguei a luz. Lá fora, o vento estava aumentando. E então a Diana diz: você precisará entrar no jogo apenas um pouco mais, até que eles mostrem as cartas.
Eles pensavam que estavam me emboscando, mas estavam caminhando direto para o roteiro que o Rubens deixou para trás. O convite veio por mensagem de texto. Sem calor, sem preâmbulo, apenas uma linha do Paulo. Gostaríamos de discutir alguma papelada. Venha no domingo às 4. Não respondi de imediato. Fiz um bule de chá de hortelã, vesti a velha camisa de flanela do Rubens e fiquei na janela. A geada tinha suavizado tudo lá fora, mas o frio ainda se arrastava para os ossos desta casa. Acendi o fogo de qualquer maneira, não pelo calor, mas pela memória. Entre no jogo um pouco mais, a Diana tinha dito. E foi o que fiz. Quando o domingo chegou, vesti-me com cuidado. Usei os brincos de pérola que o Rubens me deu no nosso 40º aniversário e o suéter azul marinho profundo que a Camila disse uma vez que me fazia parecer uma bibliotecária em um filme antigo de espionagem. Era demais para uma tarde casual, mas, novamente, nada sobre essa reunião era casual. O Paulo abriu a porta como um homem recebendo uma entrega, não uma mãe. "Oi, mãe", disse ele, dando um passo para o lado. A Constância pairava no corredor, braços cruzados, lábios pressionados naquela linha familiar de hospitalidade forçada. "Entre, o chá está pronto." A sala de estar deles estava montada como um showroom. Lareira piscando, mesa de centro polida como um espelho, almofadas do sofá afofadas com precisão não natural. Eles tinham até colocado um prato de biscoitos de gengibre. Comprados prontos, notei. A cobertura de açúcar não me enganou. A Camila estava sentada na ponta do sofá, fones de ouvido, fingindo não assistir. Seus olhos encontraram os meus por apenas um segundo. O suficiente. O Paulo limpou a garganta. Vamos ao que interessa. Nós, estivemos olhando alguns documentos do espólio do papai. Assenti, colocando minha bolsa no chão, mas mantendo-a perto. A Constância interveio. E encontramos algo inesperado, um rascunho de 2021. O Rubens atualizou seus desejos. Atualizou? Repeti, mantendo minha voz nivelada. Depois que foi diagnosticado, o Paulo se mexeu desconfortavelmente. É apenas um esclarecimento, na verdade. Achamos que seria melhor trazer para você primeiro, por respeito. Aquela palavra, respeito, pousou como uma meia molhada. Ele puxou uma pasta parda e a deslizou pela mesa em minha direção. Um momento se passou antes que eu a abrisse. Dentro havia uma única página impressa limpamente, com o que parecia ser a assinatura do Rubens rabiscada na parte inferior. Mas eu fui casada com aquela mão por quase 50 anos. Aquela não era a caligrafia dele. Era uma performance, uma falsificação em sua melhor roupa de domingo. Entendo, eu disse, colocando o papel de volta sem tocá-lo novamente. E o que exatamente isso muda? Bem, a Constância interveio rápido demais. Simplifica as coisas, transfere a propriedade para o Paulo diretamente, agiliza o processo para todos. Para todos, ecoei. Meu chá estava esfriando no porta-copos. Não o peguei. A lareira estalava atrás de nós, o único som na sala por um longo tempo. Deixei o silêncio se esticar até que eles ficassem desconfortáveis com ele. Vou precisar revisar isso, disse finalmente. Não tomo decisões na hora. A Constância parecia ter mais a dizer, mas o Paulo levantou a mão. Claro, leve o tempo que precisar. Levantei-me devagar. Presumo que vocês enviarão uma cópia. O Paulo piscou. Você não quer ficar com essa? Não. Não gosto de guardar coisas que não me pertencem. Quando me virei para o corredor, a Camila se levantou. Vou levar a vovó até a porta. Saímos para o frio. A luz da varanda piscou, como se não tivesse certeza se deveria ficar acesa. Respirei fundo, deixando o ar cortar a tensão no meu peito. Vó, sussurrou a Camila, enfiando o celular no bolso da jaqueta. Aquela assinatura nem parecia a do vovô. Verifiquei alguns dos cartões de Natal antigos dele. É diferente. Minha mão fechou suavemente sobre a dela.
Você viu isso também? Ela assentiu. E a mãe disse algo semana passada. Algo sobre acabar com isso antes que o ano termine. Foi aí que soube que a Diana estava certa. Já estava acontecendo. E eu tinha que agir agora. Demoramos um pouco mais na varanda, fingindo admirar as luzes de fim de ano dos vizinhos. Dentro da minha bolsa estava o pendrive com a voz do Rubens, o testamento registrado de 2019, uma carta manuscrita que eu tinha me dedicado a escrever na noite anterior, amassada, manchada com a borda de uma xícara de chá e assinada com o tipo de clareza que só vem depois de anos sendo ignorada. Naquela noite, sentei na minha escrivaninha perto da janela e embalei cuidadosamente um envelope acolchoado. Para Dr. Hélio. Assunto: no caso de esquecerem quem eu sou. Caminhei até a caixa de correio eu mesma, sentindo a geada morder as pontas dos meus dedos. A bandeira subiu com um clique suave. E assim, o próximo movimento não era mais deles. A Camila e eu não falamos muito no caminho de volta. O olhar dela vagava para a janela do carro, embaçando levemente com sua respiração, enquanto eu mantinha as duas mãos no volante, sentindo o leve tremor nos meus dedos. Não medo, não, não mais. Mas a antecipação de colocar algo há muito enterrado em movimento. Em casa, fiz chocolate quente para nós duas. Ela sentou à mesa da cozinha, mexendo no canto de um guardanapo de papel. Suas sobrancelhas estavam franzidas, lábios pressionados, um olhar muito sério para uma garota de 17 anos em uma noite de sábado. Você disse que precisava da minha ajuda, disse ela finalmente. O que você quer que eu faça? Não respondi de imediato. Em vez disso, caminhei até a gaveta debaixo do nicho do telefone e tirei o pequeno envelope que a Diana tinha me ajudado a preparar. Dentro havia 3 coisas: uma cópia do testamento registrado de 2019 do Rubens, uma transcrição impressa de sua nota de voz e o próprio pendrive. Preciso que você leve isso até a caixa de correio na esquina, eu disse, colocando o envelope na mão dela. Vai para o Dr. Hélio. Você se lembra dele? Ela assentiu devagar. O homem com o clipe de gravata dourado que costumava trazer donuts para você. Esse mesmo. A Camila olhou para o envelope como se fosse vidro frágil. O que acontece depois que ele receber isso? Eu não sei ainda, disse sinceramente. Mas confio no tempo do Rubens e no instinto da Diana. Ficamos em silêncio novamente, o único som sendo o pequeno tic-tac do relógio de parede. Encontrei-me olhando para a velha jaqueta de flanela do Rubens pendurada perto da porta. O cheiro dele tinha praticamente desaparecido, mas às vezes, quando o vento soprava do jeito certo, eu quase podia ouvir sua risada ecoando nas vigas de madeira. A Camila se levantou e abotoou o casaco. Volto logo. Observei-a descer o caminho de entrada pela janela, suas botas deixando marcas fracas na leve camada de gelo. Ela parecia com o avô, ombros para trás, passo firme, mais forte do que ela provavelmente sabia. Voltei para a mesa da cozinha e sentei. Por impulso, peguei o bloco e a caneta perto do telefone fixo e comecei a escrever. A quem possa interessar. Se você está lendo isso, significa que alguém tentou me apagar. Este não é um apelo, é um registro, uma memória, um nome. Escrevi até o chocolate quente esfriar há muito tempo. Naquela noite, embrulhei o pendrive, a transcrição de voz e a cópia do testamento em um segundo pacote. Este, enderecei cuidadosamente com minha letra mais firme. Dr. Hélio, inventariante do espólio de Rubens Venturini. No caso de esquecerem quem eu sou, escrevi a última linha em um cartão, dobrei uma vez e coloquei dentro. Na manhã seguinte, levei o pacote ao correio eu mesma, solicitei entrega certificada, assinatura exigida. A mulher atrás do balcão era jovem, educada e desinteressada. Eu não me importei. Havia um conforto na transação ser entediante. Quer recibo? Perguntou ela. Sim, eu disse. Mantenha o número de rastreamento impresso claramente. De volta para casa,
Sentei perto da janela com um cobertor em volta das pernas e palavras cruzadas no colo, mas não preenchi um único quadrado. Continuei olhando para o velho relógio acima da lareira, contando minutos que eu não podia controlar. Por volta das 15h, o telefone tocou. A voz da Diana crepitou, brusca como sempre. Ele receberá até terça-feira. Enquanto isso, haja como se nada tivesse mudado. Posso fazer isso, respondi. Ótimo, disse ela. E Silvana? Sim, estou orgulhosa de você. Não esperei o calor que surgiu atrás dos meus olhos. Pisquei rapidamente e foquei em um ponto do outro lado da sala. Obrigada, consegui dizer. Os dias seguintes passaram em câmera lenta. Fiz as coisas que sempre fiz. Separei roupas, descasquei cenouras, limpei os peitoris das janelas, mas tudo parecia mais nítido, como uma foto entrando em foco. Então, na quinta-feira à noite, o Paulo ligou. Mãe, precisamos finalizar algumas coisas. Você pode vir no sábado de manhã? Apenas alguma papelada. Não vai demorar. Concordei calmamente. Por dentro, meu estômago revirou. Liguei para a Diana depois que desliguei. Está acontecendo. Eles vão apresentar, disse ela. Fique quieta. Não concorde com nada. E não deixe que vejam nenhum pingo de vitória em seus olhos. Entendido. E lembre-se do que o Rubens te disse. Confie no seu instinto. Naquela noite, antes de dormir, reli a letra do Rubens no testamento. Sua assinatura era nítida, inconfundível. Abaixo dela, o carimbo do cartório cintilava fracamente sob a luz do abajur. Sua voz ainda ecoava em meus ouvidos. Se eles tentarem reescrever isso, confie no seu instinto. Dobrei os documentos mais uma vez, coloquei-os no pano de prato novamente e os coloquei dentro da minha bolsa. Dormi sem sonhos. Na manhã em que a carta chegou do escritório do Dr. Hélio, eu estava dobrando lençóis, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Os velhos lençóis de flanela ainda cheiravam a cedro e a colônia fraca que o Rubens costumava usar, do tipo que grudava em seus casacos de lã e na clavícula por dias. Fiquei lá perto do cesto de roupa suja, aliçando os vincos das fronhas, deixando o silêncio se esticar. Não o tipo de silêncio que pune, mas o tipo que zumbe como encerramento. Eu não tinha contado a Camila ainda. Não tinha contado a ninguém. Quando abri o envelope, já sabia o que diria. Ainda assim, minhas mãos tremeram. A carta estava cuidadosamente digitada em papel timbrado creme, assinada em tinta preta. Conforme o documento registrado em 2019, apresentado pela senhora Silvana Venturini e confirmado por nosso escritório, o espólio será executado de acordo com o testamento do Sr. Rubens Venturini, datado de 5 de julho de 2019. Todas as propriedades e ativos devem ser passados para a senhorita Camila Venturini. Quaisquer reivindicações conflitantes serão descartadas após revisão. Descartadas. Simples assim. Sentei-me à mesa da cozinha por um longo tempo. A chaleira assobiou atrás de mim, mas não me levantei. O silêncio não era mais cruel. Era sagrado. O Rubens tinha mantido sua palavra. Ele tinha escrito tudo. Ele tinha se preparado para o momento em que poderiam tentar me apagar ou reescrever o que tínhamos construído juntos. Ele sabia. De alguma forma, ele sempre sabia. Naquela tarde, liguei para a Camila. Ela chegou em seu sedã velho, ainda vestindo seu moletom da escola e jeans sujos de grama do treino. Ela parecia tanto com o pai costumava ser quando ele era gentil, antes que tudo se tornasse planilhas e limites de propriedade. Mas os olhos dela eram diferentes. Os dela ainda eram suaves. Entreguei a ela a cópia da carta. Ela leu uma vez, depois novamente. Você quer dizer que o vovô realmente deixou tudo para mim? Assenti. Ele confiava em você. Ele via quem você era. Ela ficou quieta por um momento, passando os dedos pela borda da página.
A mãe disse que eram apenas rumores, sussurrou ela. Que você estava confusa, que o vovô estava velho demais para tomar decisões. Ela disse essas coisas porque precisava que você acreditasse nelas. Eu disse gentilmente. Mas o Rubens nunca esteve confuso. Ele via mais claro do que a maioria. A Camila olhou para mim, a voz tremendo. Por que você não lutou contra eles antes? Sorri. Porque às vezes lutar cedo demais deixa eles mudarem o campo de batalha. O Rubens me ensinou isso, assim como a Diana. Diana? Seus olhos se arregalaram. Assenti. Uma velha amiga. O tipo de amiga que você não percebe que precisa até ser quase tarde demais. A Camila me abraçou forte e rápido, sem drama, apenas calor. Lembrou-me de quando ela era pequena, quando costumava subir no meu colo com livros de figuras e pedia para eu ler até que ambas adormecêssemos no sofá. Você não está sozinha, vó. Ela sussurrou. Eu sei, eu disse. E desta vez, eu realmente acreditei. Naquela noite, vesti o cardigã favorito do Rubens, aquele com os cotovelos de camurça, e caminhei até o escritório do Dr. Hélio. A geada tinha começado a cair novamente, polvilhando levemente as calçadas. Luzes de Natal piscavam nas janelas de lojas antigas. Passei por uma padaria que cheirava a canela e raspas de laranja. Em algum lugar à distância, alguém afinava um violino. O escritório do Hélio não mudava desde 1992. A mesma placa de latão, a mesma luminária verde de banqueiro. Ele me ofereceu chá e falou com o ritmo lento e deliberado de um homem que tinha visto famílias subirem e caírem por disputas de herança. Está tudo em ordem, disse ele. Você protegeu o futuro da sua neta, senhora Venturini. Não, eu disse. O Rubens protegeu. Eu apenas segui a trilha que ele deixou. O Hélio assentiu. Ainda assim, é preciso coragem para ficar quieta por tanto tempo. Não foi silêncio, eu disse sorrindo fracamente. Foi estratégia. Antes de eu sair, ele me entregou um envelope. Uma última coisa do Rubens. Achei colado no fundo da gaveta do arquivo, disse ele. Disse para te dar apenas depois que a poeira baixasse. Não o abri até estar de volta ao chalé. Era apenas um pequeno bilhete dobrado uma vez, escrito em sua velha letra de forma. Você nunca foi apenas a mãe de alguém. Você sempre foi a pedra fundamental. Dobrei o bilhete e o coloquei no bolso do casaco velho do Rubens pendurado perto da porta. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti como se estivesse carregando peso. Senti como se estivesse carregando ele. A geada se aprofundou durante a noite. Pela manhã, tudo estava coberto de branco suave, as árvores, a caixa de correio, até os degraus que rangiam sob minhas botas. Saí com meu chá de canela na mão e olhei para a casa do Paulo do outro lado da rua. Não havia carros na entrada, sem luzes na janela, apenas uma guirlanda na porta da frente, perfeitamente centralizada, intocada pelo vento ou pelo tempo. Eu não bati. Não havia nada a ser dito. A Constância tinha recebido a notificação legal 2 dias antes, encaminhada através de seu escritório. Imagino a cara dela quando leu a assinatura, registrada e autenticada, não falsificada, não falsa, real. Como a vida que ela tentou reescrever e reivindicar que não era dela para segurar. E o Paulo? Bem, eu esperava que ele caísse em si um dia, mas eu não estava mais esperando. De volta lá dentro, tirei a louça boa, o conjunto azul com a borda dourada que só usávamos no Natal quando o Rubens cortava o assado, e as crianças ainda cantavam músicas natalinas em voz alta. Acendi a pequena vela com cheiro de pinho que a Camila me deu há 2 anos e coloquei 3 pratos, um para mim, um para ela e um para o Rubens, a foto dele pelo menos. A Camila chegou pouco antes do anoitecer, as bochechas vermelhas do frio e os olhos brilhando na luz âmbar baixa da sala de estar. Você fez tudo isso? Disse ela entrando e desenrolando o cachecol. Tive ajuda, eu disse. Os cartões de receita do Rubens ainda sabem o que estão fazendo. Ela riu,
e o som ecoou gentilmente contra as paredes. Então ela colocou um pequeno pacote na mesa. Antes que eu esqueça, isso é para você. Desembrulhei devagar. Dentro havia uma moldura de madeira com uma citação manuscrita em tinta. O silêncio não é rendição. Às vezes é a semente da sua força. Eu não consegui falar. Apenas assenti. Mais tarde, depois do jantar, sentamos perto da lareira com os velhos vinis tocando. Ella Fitzgerald, depois Johnny Mathis, o estalo do disco, o silvo do fogo, a quietude entre nós. Tudo parecia exatamente certo. Sabe, disse a Camila, virando-se para mim. Nunca pensei que gostaria de viver em uma cidade pequena, mas este lugar é honesto, mesmo quando é difícil. É seu agora, eu disse. Não apenas a casa. As histórias, a história, as decisões. Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando. Vou cuidar disso, eu prometo. Eu sei que vai, eu disse. Mas não faça isso por mim ou por ele. Faça porque você sabe o que importa. Isso é tudo que sempre tentamos te ensinar. Ela assentiu. E a mãe? Exalei. Algumas pessoas passam a vida inteira perseguindo mais, mas mais não é paz, é barulho. Deixe ela com isso. Ficamos na janela depois que ela saiu. Observei-a dirigir para o anoitecer branco, luzes traseiras piscando na estrada gelada. O vento tinha se acalmado. A noite estava imóvel. Em algum lugar um cachorro latiu. Em outro lugar, um sino de vento cantou. E então fiz algo que não fazia há mais de 10 anos. Girei a chave na fechadura da porta da frente e a destranquei, simples assim, sem medo, sem espera, apenas uma mulher em sua casa, em sua pele, em sua verdade. E pela primeira vez em anos, dormi com a porta destrancada. Algumas noites são tão quietas que você quase acreditaria que as coisas sempre foram pacíficas assim. Mas aqueles que já se sentiram solitários em sua própria casa sabem que a verdadeira paz é quando seu espírito não se sente mais deixado de lado. Eu costumava pensar que amar significava sacrifício sem limites, mas cheguei a entender isso. Se você não se valoriza, até aqueles mais próximos de você podem esquecer de valorizar. A gentileza nem sempre é retribuída, mas o autorrespeito nunca deve ser entregue. Se essa história fez você pensar em uma mãe quieta ou em uma avó que uma vez deu tudo, talvez hoje seja o dia de entrar em contato. Um telefonema, um obrigado, um pequeno lembrete.